O fundo do mar é um dos ambientes mais misteriosos, extremos e pouco compreendidos de todo o planeta. Durante séculos, a humanidade foi atraída pelo brilho das estrelas e pela imensidão do espaço, mas, ironicamente, sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre os abismos oceânicos da Terra. A maior parte do oceano permanece intocada, invisível aos nossos olhos, silenciosa e desconhecida. É um mundo completamente diferente do que estamos acostumados, cheio de formas de vida bizarras, ecossistemas impossíveis e fenômenos que desafiam nossa imaginação. À medida que descemos pelas camadas do oceano, encontramos um gradiente de escuridão e pressão que transforma a paisagem submarina em algo quase extraterrestre. As primeiras dezenas de metros ainda são iluminadas pelo sol. Ali, cardumes coloridos, corais vibrantes e formas de vida familiares dominam o cenário. Mas basta um pouco mais de profundidade para que o ambiente comece a mudar. A luz se dissipa, as cores desaparecem e o oceano se torna um reino azulado e silencioso, onde apenas algumas criaturas conseguem sobreviver. A 200 metros de profundidade, entramos na zona mesopelágica, muitas vezes chamada de Zona do Crepúsculo. Aqui, a luz solar ainda consegue penetrar, mas tão fracamente que a maior parte do ambiente permanece sombria. As criaturas que vivem nessa região desenvolveram bioluminescência, a capacidade de produzir luz própria. Peixes com olhos gigantes, espíritos de geleia luminosa e organismos quase invisíveis deslizam pelo nada em busca de alimento. É também aqui que ocorre uma das maiores migrações diárias de animais do planeta. Milhões de criaturas sobem à superfície durante a noite para se alimentar e retornam às profundezas antes do amanhecer. Mas, ao ultrapassar os 1000 metros, chegamos à zona batipelágica, onde nenhum raio de luz solar jamais chega. A pressão aqui é esmagadora, centenas de vezes maior do que na superfície, e a temperatura cai para valores próximos ao congelamento. As criaturas que sobrevivem nesse mundo negro evoluíram adaptações surpreendentes. Muitos possuem bocas desproporcionalmente grandes, dentes afiados como lâminas e corpos translúcidos. Uma dessas criaturas é o famoso peixe-diabo negro, cuja aparência assustadora lembra um ser saído de um pesadelo. Seu corpo diminuto contrasta com seus dentes enormes e com o anzol bioluminescente que balança frente à sua mandíbula, usado para atrair presas desavisadas. Mais abaixo, na zona abissal, que se estende de 4.000 a 6.000 metros, a vida assume formas que desafiam todas as expectativas. Estrelas do mar gigantes, pepinos do mar translúcidos e crustáceos albinos vivem espalhados em um cenário monótono de silêncio eterno. A paisagem é quase lunar, planícies escuras, montanhas submersas e vales profundos esculpidos por forças geológicas. É também aqui que se encontram as fontes hidrotermais, verdadeiros oásis de vida num deserto de escuridão. As fontes hidrotermais são fissuras no fundo do oceano por onde jorram fluidos superaquecidos, ricos em minerais. Esses jatos podem ultrapassar 400 graus Celsius, mas por estarem sob enorme pressão, não chegam a ferver. E o mais impressionante, mesmo sem luz solar, essas regiões sustentam ecossistemas vibrantes graças à quimiossíntese, um processo em que bactérias convertem substâncias químicas, como o sulfeto de hidrogênio, em energia. Em torno delas, vivem tubo-worms gigantes, caranguejos cegos e esponjas com formas que mais parecem esculturas alienígenas. A vida nas profundezas do oceano, aliás, levanta questões importantes sobre a própria origem da vida na Terra. Muitos cientistas acreditam que a vida pode ter surgido justamente em ambientes como esses, onde as condições químicas e térmicas seriam ideais para formar moléculas complexas.
Se isso for verdade, entender o fundo do mar é também entender nossas próprias origens. Ainda mais misteriosos são os chamados Adais, os fossos oceânicos que ultrapassam os 6.000 metros de profundidade. O mais famoso deles é a Fossa das Marianas, localizada no Oceano Pacífico. No seu ponto mais profundo, o Challenger Deep, a profundidade chega a cerca de 11.000 metros, o equivalente a empilhar o Monte Everest dentro da água e ainda sobrar espaço. Neste lugar extremo, a pressão é tão absurda que seria capaz de esmagar a maioria das estruturas feitas pelo ser humano. Mas, surpreendentemente, mesmo aqui existe vida. Pequenos anfípodes, bactérias adaptadas a pressões colossais e outros organismos ainda pouco compreendidos habitam esse mundo quase inacessível. Cada descoberta feita nessas profundezas revela criaturas que parecem desafiar todas as regras biológicas conhecidas. Em 2019, por exemplo, um explorador filmou um organismo ainda não identificado, um ser gelatinoso e translúcido, movendo-se com uma graça hipnotizante, como se flutuasse em gravidade zero. Até hoje, não há consenso sobre o que ele era. Apesar das dificuldades tecnológicas, o interesse em explorar o fundo do mar cresce a cada ano. Submarinos tripulados, drones subaquáticos e robôs de exploração têm permitido registrar imagens inéditas dos abismos oceânicos. Mas mesmo assim, estima-se que conhecemos menos de 10% do fundo do mar. E isso abre espaço para perguntas intrigantes. Que criaturas ainda não descobrimos? Que fenômenos geológicos permanecem escondidos? Que segredos aguardam revelação em regiões onde nenhum humano jamais esteve? Além das criaturas e paisagens enigmáticas, o fundo do mar também esconde vestígios da história da Terra. Restos de continentes antigos, fósseis de espécies extintas, vulcões submarinos e até meteoros podem estar enterrados por quilômetros de sedimentos. O oceano é um enorme baú de memórias do planeta, um repositório de eras passadas acumulado silenciosamente no escuro. Mas talvez o aspecto mais fascinante de todos seja o fato de que, apesar da sua aparência inóspita, o fundo do mar desempenha um papel fundamental na vida que existe na superfície. Ele influencia o clima global, o ciclo de nutrientes, as correntes marítimas e até mesmo a formação de nuvens. O oceano é o pulmão silencioso da Terra, regulando tudo de forma discreta e vital. Ao narrar uma jornada pelo fundo do mar, percebemos que esse mundo desconhecido é muito mais do que um ambiente exótico repleto de criaturas assustadoras. Ele é um lembrete da imensa complexidade da vida, da vastidão do planeta e do quanto ainda temos a aprender. Enquanto muitos olham para o céu em busca de respostas, outros sabem que o verdadeiro desconhecido está logo abaixo de nós, escondido sob quilômetros de água, esperando ser finalmente compreendido. Explorar o fundo do mar é, de certa forma, explorar os limites da própria humanidade. E enquanto continuarmos avançando tecnologicamente, talvez um dia possamos desvendar por completo os segredos desse universo submerso. Até lá, cada mergulho profundo, cada câmera enviada ao abismo e cada criatura descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade e nos lembra o quanto ainda somos pequenos diante da vastidão do oceano.